essa palavra, ela vem trabalhar em nossa estrutura, para já pedir que o Espírito do Senhor, para pedir que o Espírito do Senhor esteja nos fortalecendo, que o Espírito do Senhor esteja dando graça, que o Espírito do Senhor, quando soprar o vento, nós teremos maturidade para dizer: Senhor, tudo que é folha, Senhor, tudo que era só fruto do meu coração, tudo que era somente aquilo que estava na dimensão da minha alma, o vento vai soprar e vai levar. Mas uma coisa eu quero te falar, igreja, que aquilo que foi gerado em Deus, que aquilo que é fruto do projeto do Senhor na sua vida, para este lugar, para esse tempo, para essa geração, o Senhor, o mesmo Deus que fez a promessa, Ele vai sustentar. Amém, igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: quem planta fé, colhe milagres. Se eu fosse você, eu falava com mais entusiasmo. Olha para ele e diz: quem planta fé, colhe milagres. Oh glória! Pode aplaudir ao Senhor. Aplauda o Senhor nessa manhã, porque eu sei que o Espírito do Senhor, cada noite o Senhor falou conosco de uma forma. Foi quando, imagina, o Senhor coloca uma obra de arte e Ele nos coloca como público de um local, e você olha para aquela obra de uma perspectiva, e conforme a noite, a semana vai passando, o Senhor vai nos colocando em posições diferentes, e você olha para aquela paisagem e você vai vendo aspecto que você não viu, você vai ver tons de luzes que você não percebeu, você vai ver uma forma de beleza que você ainda não tinha observado. Mas eu quero te falar que o cenário é o mesmo. O que vai mudando é a nossa perspectiva. O que vai mudando é o local que estamos. Porque se você olha algo aqui de frente que eu estou, eu vejo de um ângulo. Se eu olho dali do canto, se eu olho mais de trás, de cada forma, a distância que eu estou vai permitir o jeito que eu vou observar. O que o Espírito do Senhor faz nessa temporada de noite, de madrugada, de busca do Senhor, nesse tempo que o Senhor nos traz, porque nós estamos aqui, queridos, atrás de uma voz que nós ouvimos: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. E a gente pode dizer: sim, mas eu não posso buscar o Senhor outra hora. Nós não estamos aqui para fazer uma teoria, não é isso. Nós estamos para constatar algo que a palavra diz: os que de madrugada me buscam. E agora vou explicar logicamente para você. Eu não sei, eu não tenho argumento para te explicar, mas eu quero te falar que o Senhor nos coloca em um lugar que, se eu fico muito tempo querendo saber por quê, sabendo como funciona, eu uso um relógio, eu não entendo nada de relógio. Eu tenho um tablet, eu não sei nada como ele funciona, mas eu sei ligar, eu sei colocar documentos, e eu sei que quando eu leio aqui, tudo vai funcionar. É assim o mundo espiritual. Eu quero te falar, queridos, que quem planta fé, e nessa noite o Senhor vai estar trazendo novas perspectivas para o nosso coração. Sabe, muitas das vezes a história que eu vou estar compartilhando com você, você já ouviu tantas vezes. Já sabemos de cor, salteado, muitas coisas, porque é um dos patriarcas. Eu quero estar falando rapidamente nesses minutos que temos aqui sobre Jacó. E Jacó, ele tem tantas características bonitas, tantas características que nos inspiram. Mas teve uma que me chamou a atenção quando eu estava estudando a palavra. Porque Jacó, cada lugar que ele passava, que ele tinha uma experiência, a partir daquela experiência, ele mudava o nome daquele lugar. Você já observou isso? Cada lugar que ele estava tinha um nome, tinha uma forma. E quando ele passava, lugares que já era conhecido, a palavra dizia: olha, o nome dessa cidade é tal, Jacó passou para tal. E sabe o que acontece? Depois, em outros momentos, quando vai se referir àquele lugar, vai se referir da forma que Jacó falou, com o nome que ele entregou. Por que será? Qual era? Por que isso acontecia? Sabe, amados, nós vamos ver também que Jacó, ele foi um homem que semeou. E ele semeia, ele planta nos lugares, nas situações mais inacreditáveis. É um homem que semeia fé, mesmo quando ele está fugindo. É um homem que ele vai semear fé no meio da dor. É um homem que vai semear fé no meio do deserto. É um homem que consegue se posicionar e lançar uma semente de fé no meio da dúvida, da dor, do desespero, da angústia.
Porque quando o vento está a favor, tudo é a favor, tudo sopra, tudo é fácil. Mas o que vamos estar aprendendo? Por quê? Por que isso acontecia? E uma das coisas que eu vejo é porque ele entendia que quando o divino, que quando o céu toca em algo, por mais que seja normal, simples, uma palavra fala ordinário, no sentido daquilo que está aqui, é fácil, é raso, mas se tem um toque divino, se o Espírito faz algo, se os anjos do Senhor, se o Senhor vem e fala, aquilo que é natural já não é mais. Aquilo que era simples já deixa de ser simples. Aquilo que é comum passa a ser ponto de contato, passa a ser um lugar que ele pode olhar e ver de uma nova dimensão. Porque lembra que o Espírito do Senhor, de acordo com o lugar, de acordo com o nível que eu estou, de acordo com o que eu sinto, de acordo com o que eu estou pensando, eu vejo algo de uma forma, eu entendo de uma forma. Mas existe coisas que acontecem, existe coisas que tocam dentro de nós, existe dimensões do nosso cérebro, no nosso espírito, que é ativado pelo Senhor, que tudo muda. E aí, queridos, quando o divino toca nas coisas simples, elas se tornam sagradas. Queridos, quando temos uma experiência real e verdadeira, os lugares mais comuns, aqueles que nós olhava e falava, poxa, mas aqui é tão do dia a dia, e eu já vi este lugar tantas vezes. Mas a partir daquela experiência, algo é transformado. Uma coisa nós sabemos, que mesmo nos lugares mais inóspitos, que mesmo nas situações mais difíceis, toda semente de fé que foi plantada, o nosso Deus fez brotar milagre. Você pode repetir nessa noite? Toda semente de fé que foi plantada nos lugares mais impossíveis, nos lugares mais incomum, Deus fez brotar milagre. Ele traz uma visão do céu, Ele traz promessa, Ele traz proteção. E eu quero começar lendo o primeiro texto com você, que está em Gênesis 28. Gênesis 28, nós vamos ver uma semente que foi plantada, uma semente de fé, que ela foi plantada no meio do desamparo. Repita comigo, uma semente de fé plantada no meio do desamparo. Por quê? A gente sabe a história. Jacó, a palavra vai falando de dois irmãos que eles precisavam de algo que só um podia receber, que era a chamada bênção da primogenitura. Somente um filho tinha direito, e tanto era na tradição, tanto estava no coração do pai, tanto estava naquela cultura, não tinha o que ser feito, não tinha como mudar. Mas Jacó, ele tinha algo no coração. Por isso que eu amo essa palavra. Você sabe quando alguém não tem nenhum motivo possivelmente para você se apossar? Sabe quando alguém vê algo que está fora completamente da possibilidade, que não tem perspectiva, que não tem como, que já tem alguém, que aquele posto já tem um dono, culturalmente, dentro do seio da família, e para ajudar, ainda era o filho da primogenitura, era o favorito do pai. Pensa numa coisa terrível e difícil. Se fosse qualquer outra pessoa, ele não iria nem passar no coração aquela pretensão, porque ele ia falar, não tem possibilidade, não tenho nenhuma chance, não adianta nem tentar, porque todos os lugares que ele olhava, todo mundo já sabia quem seria o primogênito. Mas algo queimava no seu coração, sabe, algo queimava. Eu acredito que ele olhava, era muito mais do que um natural, algo dizia, algo com uma chama que atraía de uma forma que era muito maior que ele, e ele fica esperando possibilidades, oportunidades. Você conhece a história, e ele se aproveita de todas as chances que ele tem, por menor que seja, por pequena que seja, porque quem já viu, em algum lugar da palavra está a dizer que prato de lentilha ia garantir alguma coisa. Aonde tinha esse mandamento, compra alguma coisa, negocia alguma coisa, não estava escrito. Ele sempre lutou com o que tinha nas mãos. Queridos, você sabe o que acontece muitas das vezes, que passamos por tantas lutas, que nós queremos armas que nós não temos, nós queremos coisa que, se eu tivesse isso, se fosse assim, nós queremos uma oportunidade perfeita. Jacó, eu preciso aprender com esse homem, que contra tudo e contra todos e todas as possibilidades, o que ele tinha, eu tenho comidinha pronta, quente, feitinha, e chega o filho da primogenitura, o amado, o que era um guerreiro, o que era caçador, o que era corajoso, o que enfrentava a morte com sangue frio. E esse homem que chega morrendo de fome,
ele perde um pouco, ele não perde a oportunidade. Você sabe, alguém que ficava olhando o tempo todo. Sabe quando você já tentou fazer fogo num fogão de lenha, com madeira às vezes meia molhada de manhã cedo? Graças a Deus eu nunca fiz, mas eu vi minha mãe fazer muitas vezes. Pensa numa coisa terrível. E aí risca aqueles fósforos, sai só um foguinho, acende, sai aquela chaminha pequenininha. Mas a pessoa que precisa fazer esse fogo, ela não desiste. Ela sabe que depende daquele fogo para ter alimento, para estar aquecido, para ter um ambiente para a família. Ela vai fazer tudo que é possível. Era isso que Jacó fazia. Ele ficava ali esperando faísca. Ele estava esperando pequenas gotas. Ele não estava esperando coisas grandiosas. Desde que eu caminho para perto daquilo que eu quero, desde que eu consiga chegar perto daquilo que queima, desde que eu consiga um passo mais perto, não importa se vai ser apenas um arrastar, não importa se eu vou ter que ficar espremido num lugar tentando uma brecha, eu estou caminhando. Ele consegue aquilo que ele quer, aquilo é a primeira vez só que aquele sonho, aquele desejo, porque era tudo que ele queria, gera uma guerra dentro da família, gera um conflito tão grande. Ele passa a ter perigo de morte, porque o seu irmão queria matá-lo. Ele vai dizer: olha, eu sei que meu pai está bem idoso, ele está bem velho, ele vai morrer, e quando ele morrer eu vou me vingar. Isso não vai ficar assim, isso era meu direito. E aí nós sabemos, a própria mãe chega e fala: olha, você precisa procurar um lugar, você precisa sair daqui, você está correndo risco de vida. E imagine agora, pensa comigo, aquele filho muito próximo da mãe. Um filho muito próximo da mãe, ele tem algumas características. Ele é uma pessoa mais sensível, ele é um menino bom, obediente, que gosta de ouvir. Ele é um menino, sabe, que acolhe. E a mãe, ela fica maravilhada, esse filho está tão próximo. Imagina assim, um dos melhores amigos, aquela presença. A outra coisa que acontece com filhos queridos, eles têm privilégios, porque a mãe sempre está lembrando. Então ele está próximo, e não é que a mãe ama mais, mas porque está próximo, ele acaba comendo a comidinha feita da hora, quentinha. Ele acaba conhecendo o coração e o sonho. Tudo ele ouve primeiro. Por quê? Por causa da proximidade. Agora, qual é o lado ruim? É que quando ele precisa enfrentar as realidades, as coisas da vida, as durezas, as frustrações, você imagina o nível de dor, de sofrimento, de angústia. Cadê a mamãe? Mamãe não está mais. Mamãe diz: ó, você vai salvar a própria pele, você precisa ir embora. Então a gente precisa entender esses aspectos para entender como estava o coração de Jacó naquela noite. Eu vou estar lendo do 28:10, que vai estar falando assim: Jacó partiu de Berseba, Jacó partiu da sua casa, Jacó partiu do abraço da sua mãe, Jacó partiu da sua cama quentinha, Jacó partiu do coração do pai, Jacó partiu de sentar na mesa, Jacó partiu que agora a sua vida não tinha mais a rotina, ele não sabia o que ia acontecer, ele estava indo para um outro lugar. Ele chegou a um lugar determinado, não fala por enquanto ainda, ele para pernoitar, ele para dormir. Agora olha só, tomando umas pedras dali, ele usa como travesseiro. Você imagina o cansaço, você imagina como esse homem estava, que ele pega uma pedra. Quem usa pedra como travesseiro? Eu penso assim, ele tinha algumas roupas, ele devia estar levando alguma roupa, alguma coisa. Por que ele não pegou a sua sacola de roupa, de alguma coisa lá, e não pousou a sua cabeça? Sabe, ele estava tão cansado, ele estava tão exausto. E tudo na Bíblia tem um porquê. Por que ele precisou dormir em cima de pedra? Ele teve um sonho. E aí, queridos, a partir desse sonho, nessa noite que ele estava fugindo, sem nada, que ele precisa usar uma pedra, mas ele tem uma visão, o Senhor mostra algo para ele. E esse sonho que ele tem, a partir daquele lugar, aquele lugar que ele estava, ele vai ouvir o Senhor dizer: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Eu darei a você, os seus descendentes, essa terra. O Senhor começa a falar o que vai dar. O Senhor começa a dizer que os seus descendentes iam ser como o pó da terra. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Agora no versículo 15: eu estou com você, eu vou cuidar de você, aonde quer que você vá. Mas escute uma coisa, Jacó: eu vou trazer você de volta, Jacó. Jacó, você está partindo. Jacó, você está indo. Jacó, você tem uma promessa: eu mesmo vou cuidar. E aqui começa, queridos, aqui começa a transição de um menino para se tornar um homem. Aqui começa uma transição de um menino do coração da mãe, de estar ali, e agora o Espírito do Senhor vai trabalhando com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que ele acorda. E quando ele acorda, ele vai dizer: sem dúvida, não tinha mais agora insegurança. Ele tinha agora certeza: o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia.
Ele teve medo, e ele fala: temível este lugar, e não é outro senão a casa de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Sabe, queridos, aquela visão, aquele voto que ele faz ao Senhor, tudo aquilo que ele vê, naquele momento, naquela circunstância que ele estava, o Senhor mostra, o Senhor revela, o Senhor fala. E agora a pedra que já era um travesseiro, a pedra que só era um travesseiro, ele vai dizer, ele pega aquela pedra que tinha usado como travesseiro, mas ele coloca agora a pedra de pé, e a pedra se transforma numa coluna. Eu quero falar para você que tem momento da vida que o Espírito do Senhor entra. Eu quero te falar que o Senhor traz revelação, que ele mostra, que ele fala, que ele toca, que ele diz quem é você, ainda que você não veja, que você pode pegar pedra, aquilo que machuca, aquilo que é difícil, aquilo que estava ali, mas agora aquela pedra não é mais uma pedra, porque a palavra do meu Deus vai dizer: Jacó toma decisão. Não foi Deus que falou: pega essa pedra e faça. Preste atenção, são atitudes de alguém que caminha para dentro do propósito, são atitudes de alguém que caminha mais perto de algo que ele não sabe o que é, porque muitas das vezes o ser humano, nós temos medo do novo, nós temos medo de uma nova circunstância, de uma nova fase, de tudo aquilo que é novidade em nossa vida gera. Sabe por quê? Porque eu não sei a rotina, porque eu não sei as pessoas, eu não sei o que eu vou sentir, eu não sei como vai ser, mas a palavra do meu Deus está dizendo que a partir daquele momento, basta ele ter a visão, basta ele ver anjos subindo e descendo, o Senhor fala quem ele é, e agora a pedra que era travesseiro, ela se transforma em coluna. Queridos, que o Espírito Santo do Senhor nos ensina a pegar as pedras do nosso caminho, pedras que apontava que era um sinal que eu estava só. Aquela pedra dizia para ele: Jacó, você não tem uma cama para você dormir, você não tem um lugar quentinho, você não tem a proteção do papai e da mamãe, você não está guardado no seio de uma família. Mas aquilo que era dor, aquilo que era desamparo, aquilo que era angústia, aquilo que não tinha direção, no meio do deserto se torna uma coluna, se torna um sinal. Se torna um sinal, se torna algo que está ali para marcar. Aqui um homem no meio de uma noite só, ele teve um encontro, ele teve algo que transformou a vida dele. Queridos, Deus renova a promessa, Deus fala com ele, o céu abre, e aí acontece mais uma coisa. O nome daquela cidade era Cidade Luz. Cidade Luz, todo mundo conhecia. Cidade Luz, todo mundo sabia onde era. Mas agora, a partir do encontro, a partir daquele momento, Jacó olha para aquele lugar e ele vai dizer: o Senhor estava aqui, este lugar é o Senhor, este lugar é casa de Deus. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não tinha uma experiência, eu não vivi por mim mesmo, mas o meu Deus falou que Ele é o Deus que cuida do meu pai, é o Deus da minha linhagem, é o Deus que está me protegendo. Este lugar agora, ele tem um nome, e ele se transforma, ele coloca Betel, a casa de Deus. Aleluia! Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: para semear semente de fé, você não precisa de conforto. A semente de fé nasce no chão duro. Aleluia! Aleluia! Continua. A semente de fé nasce no chão duro, mesmo com cabeça em cima de pedra. O milagre começa quando eu reconheço: Deus está aqui, mas eu nem sabia. Aleluia, aplauda o Senhor. Queridos, começa, ele continua abrindo. Sabe, eu vejo um paredão na frente dele. Tem um caminho, tem uma impossibilidade diante daquilo que ele sonha, diante daquilo que ele almeja. Porque quando recebe uma bênção de primogenitura, era ser o líder, era ser o cabeça da família, era ser alguém que tinha respeito, mas também tinha compromisso, tinha as obrigações. Mas esse homem, ele vai sendo forjado nessa caminhada, ele vai sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. E aí, amados, quando eu desenvolvo consciência, por isso foi tão tremendo ontem o pastor Cirilo falando: sinta a presença com consciência. Eu preciso ter consciência de onde eu estou. Eu preciso ter consciência daquilo que me envolve. Eu preciso ter consciência da voz que eu ouço. Porque enquanto eu não tenho consciência, eu vou continuar num travesseiro de pedra. Eu vou continuar procurando, eu vou continuar desesperado. Mas eu preciso entender que quando o Espírito de Deus vem, sabe, o Senhor entra naquele lugar tão difícil. E aí eu fiquei pensando: por que pedra? Por que o travesseiro de pedra? Porque talvez aquela pedra era a pedra que estava no coração de Jacó.
Jacó ainda, ele tinha ainda muitas coisas que ele queria, mas tinha coisa para ser trabalhado dentro da vida dele. Jacó precisava passar pelo processo. Aquela pedra era ainda as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, de menino mimado, de menino que quer estar ali sempre, sabe, tudo no conforto, tudo fácil. E o Espírito do Senhor vai trabalhar e vai fazer: olha, Jacó, você vai aprender a andar por fé, você vai aprender a andar na minha direção, eu vou trabalhar na sua vida. Eu vou falar agora de um outro nível de fé, de um outro lugar que ele plantou. É a fé para voltar ao início. Está em Gênesis 35. Você vai ver toda a história de Jacó. Acontece tantas coisas com ele. Ele vai na sua caminhada, ele encontra o sogro, ele casa, ele se apaixona. O sogro vai dizer para ele: olha, você não precisa trabalhar de graça, vamos colocar um preço. Ele está tão apaixonado, que ele fala assim: eu vou trabalhar 7 anos. Queridos, por que ele não esperou o sogro falar? Ele falou: eu vou, foi ele que deu o prazo. Depois a gente olha: meu Deus, ele ficou 14 anos. Ficou 14 anos, sabe por quê? Porque ele foi impulsivo. Foi ele que falou o preço, não foi outra pessoa que disse. E aí ele passa tantas coisas na sua vida. Ele vive tantas coisas, ele continua vivendo milagres, ele continua vivendo experiências com Deus. Porque nós precisamos entender algo. Mesmo quando eu caminho debaixo da promessa, mesmo quando eu caminho debaixo de uma palavra, mesmo quando o Senhor fala: eu vou fazer, que o Senhor diz quem você é, o Senhor fala a tua história, o Senhor mostra o Deus da sua geração, e o Senhor promete que vai trazer de volta. Mas na caminhada tem processo. Repita assim: na caminhada tem processo. Sabe, queridos, quando nós vamos para Gênesis 35, aqui acontece um outro momento muito difícil. Eu vejo assim que nos momentos que ele não tinha mais palavra, que ele não tinha como resolver, porque aqui ele está vivendo uma grande crise. Aqui ele está vivendo uma situação muito difícil, porque ele já está com a sua família, ele já está retornando. Um homem muito rico, um homem muito próspero, um homem com muitos bens, um homem que Deus deu estratégia para ganhar dinheiro, para gerir recursos, para administrar a sua família, com muitos filhos, um empresário muitíssimo bem sucedido. Mas ele chega em um lugar e os filhos provocam uma situação. A sua filha sofre uma das coisas piores que poderia acontecer. A sua filha é violentada. Você imagina uma filha ser violentada de um povo, do povo da aliança, do homem que tinha promessa. Mais uma vez, apesar de tudo e contra tudo, esse homem, ele decide ter uma posição. Ele decide, sabe, ele manter aquilo que o Senhor teve. Mas os filhos vão lá, se vingam, matam muita gente, acontece tantas coisas terríveis. E ele fala: olha, agora os nossos inimigos, eles vão vir, os nossos inimigos podem nos atacar. Mas aí nesse momento que não tinha palavra, repita comigo: nos momentos que não tem palavra, que nós não sabemos o que fazer, preste atenção o que acontece. Deus, quem falou? Deus disse a Jacó: o que Deus falou? Suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Igreja, vai ter momentos na nossa vida que quando você não tem resposta, que quando você caminha, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas de repente você está no cercado de todos os lados, que não tem argumento, que não tem o que você fazer. A palavra que Deus vai dizer para ele: volte para o lugar, volte para Betel, volte para onde eu te encontrei. Lembra quando você era um menino perdido, lembra quando você estava só, lembra quando você estava temendo pela sua vida. Volte, Jacó, para aquele lugar, cantará balabás. Volte para o lugar onde você me conheceu, volte para o lugar que você viu que tem anjos subindo e descendo, volte para o lugar que você viu que o clamor sobe, porque anjos leva. Volte para o lugar que anjos trazem projeto, traz resposta, traz solução. Volte, Jacó, volte para o lugar aonde você sentiu, aonde você experimentou a casa de Deus, aonde você mudou o nome de uma cidade. Essa cidade é conhecida pelo nome que você deu. Você precisa retornar. Sabe, queridos, Jacó obedece. Jacó, ele precisa agora tomar alguns posicionamentos. Jacó agora, diante daquela circunstância, ele chama a sua família e ele vai ter um alinhamento dentro da sua casa. Ele vai dizer: olha, os ídolos que vocês trazem, as coisas que estão aqui dentro, que não fazem parte da aliança, precisa ser entregue, precisa ficar aqui, porque nós estamos regressando, nós estamos voltando para o lugar da promessa, nós estamos cercados de inimigo, nós estamos vulneráveis de novo. É isso que ele está falando. Ele alinha toda a sua casa, ele alinha toda a sua família. E aí, queridos, a família entrega e ele volta para lá. E quando ele chega para este lugar,
para este lugar, a palavra da Deus vai dizer que naquele lugar ele constrói um altar, porque fala assim, que quando eles se alinham, quando eles fazem tudo aquilo que o Senhor manda fazer, quando Jacó manda a sua família se livrar dos ídolos e ir para Betel, ele vai falar para a sua família: venham, vamos subir a Betel, eu vou fazer um altar. Eu farei um altar ao Deus que me ouviu do dia da minha angústia. Ele tem estado comigo de aonde eu tenho andado. Ele vai falando tudo aquilo que o Senhor fez. E o verso 5, quando eles partiram, o terror do Senhor caiu de tal maneira sobre a cidade que ninguém ousou, repita comigo, ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Por quê, queridos? Porque todos eles estavam, quando eles chegaram àquela cidade de luz, que é Betel, na terra de Canaã. Agora presta atenção, na terra de Canaã. Quem eram os cananeus? Que tipo de pessoa eram os cananeus? Espera lá, você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver comigo? Eu estou em Manaus, estou numa cidade de milhões de habitantes. Mas a palavra está dizendo que essa cidade ficava em Canaã. E Canaã, a gente sabe quem eram as pessoas que estavam ali. Mas um homem que faz um altar, ele muda o nome da cidade. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando para nós nesta manhã? Qual é o bairro que você mora? Se é um bairro que está os cananeus, que está os ferezeus, que tem os jebuseus, qual é a lei que governa o teu bairro? Mas se naquele lugar você tiver um encontro com Deus, com as pedras que você estava usando como travesseiro, se você estiver alinhado com o Espírito de Deus, algo vai acontecer. Por isso temos aqui alguém grávida de um núcleo em Puraquequara. Queridos, porque aquele lugar é Betel, pastora Jússi. Porque quando você chega em um lugar, você muda o nome, você muda a cultura, você muda os céus daquele ambiente. E o Senhor vai colocar o temor do Senhor. O Senhor vai colocar temor sobre as pessoas, sobre a igreja. O Senhor vai colocar temor para entender: este povo me serve, esse povo tem compromisso, esse povo fala e algo acontece. Por isso que a comunidade nobre é Betel. Por isso que a igreja onde está a comunidade nobre, a história daquele lugar, daquele prédio, Deus mudou a história, porque ali se levantou um altar, porque homens de Deus construíram o altar, não olhando para a circunstância, não olhando para aquele momento, mas crendo no Deus que falava. Naquele lugar ele constrói o altar. E agora ele muda o nome, ele chama El Betel, porque ali Deus havia se revelado quando ele fugia. Agora significa que agora aquele lugar era, antes ele chama de casa de Deus, agora ele coloca um El. El é algo que significa muito maior, é algo poderoso, é o Shaddai, é o nome que vai dizer para Deus. E agora ele vai dizer: o dia que eu passei aqui, eu estava no nível da minha caminhada, e eu tive uma experiência, e eu cheguei na casa de Deus. Ele caminha, ele passa por tantas coisas, ele vai tão longe. O Senhor fala: agora retorna, agora volte àquele lugar, agora volte ao primeiro altar. Ele volta para o primeiro altar, mas não é o primeiro homem que volta, não é o mesmo nível da unção que volta, não é com o primeiro conhecimento que volta. Aleluia, oh Jesus, obrigado. Queridos, quando ele volta para aquele lugar, ele olha o mesmo cenário, mas o seu coração, mas os seus olhos espirituais, mas o homem que estava sendo forjado, ele fala: mais do que a casa de Deus, é o Deus da casa, é o Deus da casa que está aqui, é o Deus da casa que está presente, é o Deus da casa que traz de volta. Aleluia, oh, glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: a fé que te manda voltar para o antigo altar. E quando ela é plantada, essa semente, você colhe renovo. Você colhe renovo.
Ah, queridos, tem milagres escondidos aonde um dia você plantou fidelidade. Tem milagres escondidos aonde um dia foi só uma semente, uma pedra, uma coluna, um homem sozinho, um menino fugindo. Agora ele volta com exército, agora ele volta com a família enorme, agora ele volta com bois, com camelos, com carneiro, com muitas riquezas. Agora é um homem tão próspero. E quando ele chega, talvez eu fique imaginando ele com a sua família tão longe, olhando aquele lugar, e ele vai avistando. Quando vai chegando mais perto, ele vai ver os filhos. Olha, papai, o que tem aqui? Papai, eu não estou vendo nada. E ele vai caminhando um pouco mais, até que ele olha, ele vê aquela pedra, no meio de tantas outras, uma pedra maior que um dia foi travesseiro. E o Espírito leva aquele homem alguns anos atrás. Ele olha e vê uma pessoa sem direção, uma pessoa que não sabia o que ia acontecer. E agora ele olha e fala: ei, mas é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Olha agora quantas pessoas eu tenho, olha meus filhos, olha minha família, olha tudo que Deus me deu. Ah, mas este lugar, eu caminhei tanto, mas agora eu estou aqui no Deus da casa que me acolhe, no Deus da casa que me abraça, do Deus da casa que me sustenta, do Deus da casa que me fortalece. Oh, glória! Aleluia! A colheita de Jacó, um homem perfeito. Quando a gente vai ler toda a sua história, nós vamos ver que ele também errou. Ele não era o tempo todo incrível, ele não era o tempo todo, sabe? Mas é por isso que é tão lindo. Mas eu vejo um homem com tanta sede, com um coração tão sensível à voz de Deus, um coração que responde a Deus. E ele vai construindo altares, ele vai mudando o nome de lugares, vai ter outros momentos, outras experiências, e ele vai conhecer um Deus que transforma fuga em visão, crise em encontro, medo em missão. Sabe, para parecer que a gente já vai terminar, eu gostaria que você ficasse de pé. Amém. Coloque a mão no seu coração e diga para você mesmo agora, com seus olhos fechados: quem planta fé, colhe milagres. Quem planta fé, colhe milagres. Sabe, queridos, Deus, Ele tem tantas promessas. Feche seus olhos. Jacó não plantou em lugares perfeitos. Jacó não plantou em lugares que estava tudo confortável. Ele decidiu semear fé no meio das pedras de uma noite escura, talvez chorando, talvez ele chorou até dormir. Mas quem planta fé, colhe milagres. E chega um dia que colhe muito mais. O que ele queria, ele falou: se Deus me levar e me trazer, se Deus cuidar de mim, se Deus me der recursos, eu vou servir esse Deus. Eu preciso ficar com este Deus. E nós sabemos que chega um momento na vida de Jacó, com tantas experiências que ele viveu, agora ele já conhece o Deus daquela casa. Mas continua os ajustes, continua o propósito, continua o treinamento. Chega uma hora que ele precisa deixar tudo aquilo que ele tem, que ele conquistou, tudo aquilo que Deus lhe deu, vai na frente, porque ele vai se encontrar com seu irmão. Ele manda aí a família, os bens, tudo vai. E ele fica só. Ele tinha promessa, ele tinha palavra. Eu quero que você entenda que muitas das vezes nós temos promessas de Deus, você tem experiências com Deus, mas você pode entrar em crise. E essas crises, se você não tiver muito bem entendimento do que está acontecendo, você começa a duvidar. Você pode começar a querer caminhar para trás e não entrar onde o Senhor te chamou. Ele fica só. E no meio de uma noite escura, quando ele não tinha palavra, eu amo isso, quando você não tem palavra. Tudo que era humano que podia fazer, ele fez. Tudo que ele podia fazer, mandou a família na frente, mandou separar presentes, ele fez tudo. E a palavra diz que quando ele não tinha nada, imagina, exausto de uma jornada, atemorizado agora, no mesmo nível, porque ele manda falar com o irmão, e a resposta que ele tem: teu irmão está vindo com 400 homens. Ele não sabia o que o irmão ia fazer.
E agora Jacó, ele está sozinho, vai toda a família, ele está só, ele está imaginando, Deus, o que vai acontecer, eu não sei. Agora nessa circunstância, nesse dia, se fosse eu e você, o que a gente queria? Eu queria o anjo que foi para Elias. Senhor, eu quero o mesmo anjo que vai trazer pãozinho, que vai trazer água, que vai falar para mim que você é vitoriosa. É isso que eu quero. Mas é preciso de entender o treinamento, é preciso entender propósito, é preciso saber o que o Senhor quer fazer na sua vida, porque naquele momento chega um homem, e fala que aquele homem começa a lutar com Jacó. Ele começa a ter uma guerra que é da sua vida inteira. E naquela guerra mais difícil não dura 1 minuto, não dura 2 minutos, não dura 3 minutos, porque a palavra do meu Deus vai dizer que o dia já raiava. E Jacó agora agarrado naquele homem, Jacó sabia, já tinha tido uma experiência para ter recursos, para ter bens, para ter coisas, estava tudo maravilhoso. Mas ele entendia que algo dentro dele precisava ser transicionado. Ele entendeu que dentro daquele Deus que é o Shaddai, aonde está este Deus, algo precisa ser mudado que ele não podia fazer, que o tempo não podia te dar, que recursos não podia te dar, que caminhar com pessoas do seu lado não poderia dar. Ele estava sozinho. E ele falava, o anjo falava, deixa eu ir, eu preciso ir. O dia está amanhecendo, ele vai dizer, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Eu não vou te soltar enquanto você não mudar a minha sorte. Eu não vou te soltar enquanto você não me lançar num lugar que eu não conheço, que eu não sei onde é, mas eu só sei que eu preciso entrar neste lugar. Ei! E a palavra de Deus vai dizer que aquele anjo olha para ele e pergunta o seu nome. Mergulha dentro de você mesmo. Olha para você, olha para a tua história, olha para quem é você, olha para as suas dores, olha para o teu passado, olha para a solidão, olha para as faltas, olha para você. E ele olha para aquele altar. Aquele altar que é uma pedra, talvez no meio do deserto, é uma pedra no meio da aflição, é uma pedra no meio das dores. E o Senhor dá um decreto. Você chamou Jacó, pois eu quero te dizer que hoje, a partir de hoje, você vai chamar Israel, porque você lutou como um príncipe. Aplauda o Senhor, igreja. Tem homens e mulheres nesta noite que o Senhor quer te dar um novo nome, porque você tem lutado, porque você não desistiu, porque você não deixou para trás. Jacó está com medo, Jacó está sozinho, Jacó está no escuro. Ele levanta a coluna de altar, ele levanta adoração. Jacó está trabalhando, Jacó está lá no meio do campo. Ele vê anjo dizendo, Jacó, eu vou mudar a tua sorte, Jacó, eu vou te dar dom para adquirir riqueza, Jacó, eu vou transformar. Ele volta e ele conhece. Mas agora o Senhor fala, você é um príncipe. Que o Espírito do Senhor, talvez tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor vai dizer para você, volta para o primeiro altar. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor vai falar, pega essa pedra, pega esse lugar de dor, levanta hoje e faça uma coluna. Talvez tem pessoas neste lugar que o Senhor vai dizer, você precisa renovar. Talvez tem pessoa neste lugar que está lutando com um anjo. Você está numa guerra, você está numa batalha, você sente tantas crises internas, você olha e vê que está faltando alguma coisa. E eu quero falar para aqueles que estão lutando. Eu não estou falando para pessoas perfeitas. Eu quero dizer para aqueles que estão lutando, aqueles que estão na noite escura, aqueles que estão com temor. Eu quero te falar, igreja, que tem um Deus que muda a identidade, que tem um Deus que muda o nome. Você pode adorar o Senhor nessa hora.